Um franco-atirador que aterrorizou a capital americana em 2002. For 23 horrific days, a series of random sniper killings terrorized Washington, D.C. Ele e seu cúmplice mataram cerca de uma dezena de pessoas e feriu também outras várias. Isso em questão aí de 2, 3 semanas. Eles tocaram o terror, fazendo então a sua trajetória de serial killer virar até filme ali de Hollywood. Nesse vídeo a gente vai conhecer a história do John Mohammed, o franco-atirador mais temido do FBI. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta você já sabe. O John Allen Mohammed, ele se tornou uma figura muito conhecida porque, digamos que nada agradável que ele acabou se tornando por conta dele causar várias mortes, né? Junto com o seu cúmplice, o Lee Boyd Malvo, eles aterrorizaram então uma área de Washington por várias semanas, isso em 2002. Eles faziam isso tudo dentro de uma estrutura que eles criaram, um carro comum. O John e o Malvo, eles mataram cerca de 10 pessoas e feriram ali outras 3. Mas afinal de contas, por que eles fizeram isso, né? Qual que é o motivo do John cometer todos esses assassinatos? A carreira militar de John. Mohammed, na verdade, nasceu com o nome de John Allen Williams, isso em 31 de dezembro de 1960, lá em Nova Orleans, Louisiana. O John foi criado pela sua tia, a Baton Rouge, que fica lá no seu estado natal, e ele se mudou para lá depois que a sua mãe morreu, quando ele tinha apenas 4 anos de idade. Após o colegial, o Allen ele se casou com uma moça, né, chamada de Carol Kiglier, e ele se juntou também à Guarda Nacional do Exército de Louisiana. Com a sua esposa, ele teve então um filho e a sua vida parecia estar bem encaminhada. No início, a sua carreira de guarda era até que promissora. Ele foi descrito ali pelos colegas como uma pessoa gentil, extrovertida ali. Então, assim, a galera tinha um carinho por ele, né, pelos seus companheiros de farda. Só que no início dos anos 80, a gente pode dizer que a máscara do John começou a cair. Ele teve ali problemas pelo menos 2 vezes, né? Uma por ele não se apresentar ao serviço e outra por ele simplesmente bater em um oficial. E aí você já começa a entender um pouquinho que ele é meio pavio curto e ele não regulava muito bem das ideias. O John foi levando a vida então até 1985, quando resolveu chutar o balde de vez. Nessa época aí ele se separou da sua esposa, ele se converteu ao Islã e se juntou ao exército dos Estados Unidos. Uma baita mudança aí na sua vida como um todo. O Mohammed agora começou a servir então ao estado de Washington e mais tarde por lá ele acabou se casando novamente. Nesse casório ele teve ali cerca de 3 filhos. E falando da parte profissional, o exército parecia ser uma boa opção para o John, né? Pelo menos por um tempo. Ele se destacava lá, ele acabou se tornando um atirador muito habilidoso, né? O que fez com que ele lutasse também pelo seu país na Alemanha e no Oriente Médio, né, durante a Guerra do Golfo. Uma pena que as suas habilidades mais tarde acabariam sendo então a sua principal arma nos atentados que ele viria a cometer. He learned how to fire a weapon. He was highly trained in sniper tactics. His experience in the Gulf, we don't know exactly what that did to him, but again, there was talk of neurological damage from chemicals, and his wife, when he came back from the Gulf, said that she noticed a change in him. Mais problemas. Então, tornando-se bem inquieto, o Mohammed ele deixou o exército em 1994, e aí ele tentou abrir o seu próprio negócio, isso 2 vezes, tá? O primeiro foi uma oficina de mecânica, já que ele manjava também em mexer em carro e tal, né? E depois uma escola de karatê. Só que ambos esses empreendimentos falharam. E aí, em 99, sua segunda esposa, Mildred, ela pediu o divórcio e no ano seguinte obteve uma ordem, ali, uma restrição contra o Mohammed por conta das ameaças que ele fez com ela. Então ele não podia se aproximar dela, né? Logo após a ordem ser emitida, o atirador ele fugiu para Antigua, que é uma ilha do Mar do Caribe ali. Ele fugiu com os 3 filhos do casal, inclusive, e acredita-se também que foi ali que ele conheceu o seu futuro cúmplice, né, o Lee Boyd Malvo. O Mohammed, mais tarde, ele retornou aos Estados Unidos, estabelecendo-se em Washington e lá junto com seus filhos. Porém, logo que ele voltou, né, ele acabou sendo encontrado pelos policiais, que pegaram as crianças e devolveram a custódia para a mãe, né? E aí parece que acabou bagunçando ainda mais a cabeça do John, né? To express your side of the story.
for the court to hear it. All right? And until it's done, I'm not able to see my children. Your visitation is suspended. A mãe dos meninos se mudou com eles para Maryland, que ficava bem longe para se afastar, né, do ex, que era meio maluco. E aí o cara despirocou de vez. The outcome of the court hearing left John reeling. He couldn't accept that he wouldn't be allowed to see his children again. Atormentando a capital americana. O Mohammed, então, ele já estava numa fase muito triste da vida dele, né? Tudo isso que tinha acontecido, né? Tinha perdido os filhos, as coisas pioraram de vez. Enfurecido pela perda das crianças, o John começou a se aproximar, então, de um tal de Malvo, que tinha se mudado ali por perto recentemente, né? Junto com a sua mãe, em outubro daquele ano. E juntos, eles viveram em um abrigo para sem-teto. E acabaram desenvolvendo uma amizade, uma espécie de relação meio estranha. O Allen parecia que controlava todos os aspectos da vida do jovem, né? Impondo então um programa de exercícios que ele tinha que fazer todos os dias, uma dieta especial que supostamente consistia em apenas mel e bolachas. Anos depois, o Malvo chegou até a afirmar que ele tinha sido abusado sexualmente por John. Tá vendo? Essa relação dos dois é esquisita mesmo, né? Very apparent that he loved and admired John Muhammad. He adored him, was willing to die for him, and regarded Muhammad as his leader, as his father. Bom, o garoto e a sua mãe chegaram até a serem detidos por funcionários da imigração em dezembro de 2001, porque eles estavam no país ilegalmente. Só que eles foram soltos enquanto aguardavam uma audiência, e aí o Mohammed acabou se aproximando novamente do Malvo, né? Ele começou a ensinar o garoto a usar uma arma, porque ele já sabia, né? E aí eles treinavam no quintal de um amigo ali, que eles conheciam, para poder praticar o tiro. Eles acabavam praticando numas árvores que tinham ali. Até que no ano de 2002, infelizmente, os alvos de Mohammed e do Malvo acabaram passando de pedaços de árvores para pessoas. Eles primeiro se envolveram num tiroteio que teve numa loja de bebidas lá no Alabama, antes de iniciar de fato o seu ataque ali, seu atentado em Washington. A ex-mulher de Mohammed, a Mildred, e os seus 3 filhos moravam nas proximidades de Maryland e houve relatos de que o Mohammed chegou a perseguir a família, né, na época desses ataques aí. John vowed revenge on his ex-wife, but just how far would he be willing to go? Bom, além das excelentes habilidades que o John tinha com a arma, né, o John também, como eu falei, ele era um mecânico muito habilidoso, então ele usou seus talentos para o mal. Ele fez tipo de um ninho atirador, né, no porta-malas do seu carro, e era ali que ele iria ficar junto com o seu cúmplice. Ele e o Malvo trabalhavam em equipe ali nos atentados, né, com um atirando com um fuzil, enquanto o outro observava as vítimas, e geralmente eles visavam pessoas que estavam ali ao redor mesmo, executando tarefas simples do cotidiano, né, como, sei lá, uma pessoa foi lá colocar gasolina no carro, ou estava saindo de uma loja. Eles não tinham meio que um padrão. Lawn right here, this grass, and it was walking in that direction. Malvo watched and waited, focusing through the gun's scope, his breathing controlled. Once he had the command from Mohammed, he pulled the trigger. No total, eles mataram cerca de 10 pessoas e feriram outras 3, apenas ali em Washington. What is wrong? A man has been killed in front of me. I was shot. I don't know. E após vários ataques e assassinatos, o Mohammed e o Malvo começaram ainda a provocar a polícia, né? Eles chegaram até a deixar uma nota em um cartão de tarô após um dos ataques, que estava dizendo o seguinte: Senhor policial, eu sou um deus. Ou seja, os caras ainda eram abusados, né? Tava brincando com a sorte. Vagabundo! E a polícia, claro, ficava cada vez mais perplexa, né? Porque parecia não haver um motivo e parecia não haver um padrão para os atentados, né? Em seguida, os atiradores começaram a exigir cerca de 10 milhões de dólares para poder parar com os ataques na capital. Mas a casa começou a cair para os atiradores quando começaram a chegar telefonemas de uma linha de denúncia que eles tinham criado. A polícia seguiu uma pista em que algum dos bandidos acabou deixando em um dos tiroteios, o que os levou a investigar um roubo com vítimas de uma loja de bebidas que tinha ocorrido naquela área.
Na cena do crime, o Malvo ele tinha deixado cair um folheto que continha as suas impressões digitais. E aí, com essa impressão digital, foi comparada ali num arquivo que eles, nos registros que eles tinham de imigração, dando às autoridades então o seu primeiro suspeito. E aí, do Malvo pro John, eles acabaram fazendo a ponte, foi uma coisa mais simples. Prisão. Em 24 de outubro de 2002, 20 dias após o início dos atentados, as autoridades cercaram o veículo de Muhammad e Malvo onde eles estavam, né? E eles foram detidos e presos enquanto estavam dormindo. O Muhammad e o Malvo tiveram julgamentos separados. Na defesa do Muhammad, seus advogados jogaram tudo nas costas do menino, né? Apontaram que o Malvo era o único atirador. Mas palhaçada, né? Quem que era o maior atirador era o John, e aí os caras jogaram nas costas do menino. Bom, ainda assim, em 2003, o júri, né, por conta do assassinato de Dean Harold Myers, recomendou que ele fosse condenado à morte. Além disso, o John acabou sendo condenado também por mais 6 acusações de assassinato em outro julgamento que aconteceu lá em Maryland em 2006. O Malvo ele testemunhou contra o Muhammad durante o julgamento, dizendo que o Muhammad, né, o John, que foi o seu mentor, ele que puxava o gatilho, matou ali as pessoas, enfim, um jogando na bunda do outro, né? Essa que é a verdade. No final das contas, o John Allen Muhammad ele cumpriu a sua sentença na prisão estadual lá na Virgínia até a sua morte por injeção letal. Isso no dia 10 de novembro de 2009, né? O cara teve ali uma pena de morte aplicada ali com muito... Acho justo. E só por uma curiosidade também, o Malvo, ele continua preso até hoje, né? Pois ele cumpre prisão perpétua. Enfim, a história dos dois também é contada no filme Caçada ao Atirador, de 2003, além também de um documentário, né? Contando a história sobre a trajetória insana aí do John e o seu pupilo. E esse foi o franco-atirador, eu acho que mais caçado pelo FBI. Bom, se você viu o vídeo até aqui, eu peço que você se inscreva no canal, pelo amor de Deus, que a gente tá tendo vídeo aqui, 2 vídeos por dia, tá ok? Não esquece de me seguir no Instagram também para me deixar a sua ideia de vídeo, a gente se vê mais tarde. Falou!